E aí, quinto ano? Tudo bem com vocês? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. Hashtag sextou com aula de história, certo? E para a aula de hoje, a gente vai abrir a nossa apostila lá na página 131, no bloco 8, onde a gente vai falar os imigrantes no Brasil, fim do século XIX e início do século XX, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui na minha apostila para facilitar, né, para que a gente possa ver melhor. Então, olha só, nas aulas anteriores, tratamos das primeiras fábricas que surgiram no Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. E você aprendeu que grande parte dos trabalhadores era formado por imigrantes de diversas nações. Então, nas aulas anteriores, a gente tem estudado, né, sobre as primeiras fábricas brasileiras, que elas surgem, né, lá no final do século XIX e no início do século XX, principalmente na região sudeste. E a gente vê, né, que quem são os trabalhadores dessas primeiras fábricas brasileiras vão ser imigrantes de outros países, como Portugal, Itália, Japão, Alemanha, e também brasileiros que vêm de outros estados, de outras regiões, principalmente de áreas rurais. Nesta e nas próximas aulas, você compreenderá por que os imigrantes vieram para o Brasil e o que fizeram em sua morada, certo? Em sua nova morada. Então a gente vai, né, compreender o motivo, né, que levou os imigrantes a vir para o Brasil, né, e o que eles vão estar fazendo aqui. Olha só essa imagem, esse quadro. Ele tem o título Os Imigrantes. Essa tela é de Antônio Rocco e ela foi pintada no ano de 1910. Na obra, o pintor retratou homens, mulheres e crianças imigrantes. Então, olha só, esses imigrantes, né, homem, a gente pode ver 2 homens, uma mulher, a gente pode ver um outro homem aqui no fundo. Olha só, tem uma criança, tá? Que também está chegando junto, um bebê de colo, né? Essas pessoas, elas estão vindo de algum país, estão chegando ao Brasil. Olha só, então, que imagem interessante, né? Para o assunto que a gente vai estar estudando agora. No Trocar Ideias, eu quero que vocês pensem sobre essa perguntinha para a gente discutir mais tarde na nossa aula ao vivo. Por que os imigrantes teriam vindo para o Brasil naquele período histórico? Então, por que será que os imigrantes eles escolheram justamente o Brasil para eles estarem vindo? Por quê? Pensem sobre isso. Na nossa aula ao vivo a gente discute, beleza? Bom, a gente vai ler o textinho lá da página 132, né, que tem o seguinte título: Os trabalhadores imigrantes no Brasil. Bom, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, o Brasil recebeu imigrantes vindo de diversos países: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão, entre outros. Foram cerca de 4,2 milhões de pessoas que vão estar chegando aqui no Brasil. Então, olha só quanta gente que vai estar chegando entre o fim do século XIX e até a primeira metade do século XX, certo? Os motivos que os levaram a tal decisão são variados e dependem da região de onde saíram. Nesse período, muitos países da Europa enfrentavam problemas com o excedente de população nas cidades, a falta de emprego, a escassez de terra, entre outros. A pobreza atingia muitas pessoas que, percebendo que não seria mais possível enfrentar as condições de vida às quais estavam submetidas, deixaram seus países. Tá? Então, esses imigrantes que estão chegando no Brasil entre o final do século XIX até a primeira metade do século XX, eles vão estar vindo por diversos fatores, né? Diversos fatores vão motivar que eles viessem para o Brasil. Entre eles estava o excedente, né? A grande quantidade de população nas cidades. Como tem bastante gente na cidade, consequentemente não vai ter emprego para todo mundo. Também não vai ter terra para todo mundo.
certo? Então, a pobreza vai ser muito grande, tá? Eles vão estar passando por muitas dificuldades. E por conta disso, eles vão acabar vindo, né, buscando uma melhor condição de vida em outro lugar, no caso, o Brasil. Olha só, os imigrantes chegam ao Brasil. A partir de 1850, a entrada de imigrantes no Brasil aumentou. Alguns foram para o sul, nos atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para trabalhar em pequenas propriedades que lhe haviam sido dadas pelo Império, interessado em povoar a região. Então, nesse período, né, muitos imigrantes, né, a partir de 1850, o Império Brasileiro, né, naquela época ainda era monarquia, não tinha se tornado uma república ainda, o Império Brasileiro vai doar, tá, terras para esses imigrantes na região sul do país, né, porque eles tinham o intuito de povoar aquela região. Aquela região ela não era muito povoada, não tinha muitas pessoas morando naquela região. Portanto, o Império Brasileiro, o governo brasileiro da época, ele vai doar uma parte, certo, de terras para esses imigrantes, para que eles comecem a povoar aquela região, certo? Além disso, olha só, mas esse período coincidiu também com o fim do tráfico de escravizados. Lembra, em 1850 acontece a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravizados, ou seja, não podia chegar mais nenhuma embarcação cheia de escravos aqui no Brasil. E isso vai acabar, né, afetando diretamente nessa questão de imigração. Porque o valor do escravo naquele período ele vai aumentar bastante, como a gente viu já, né? Então o valor do escravo ele vai aumentar bastante. E não vai compensar para um senhor de escravo continuar comprando escravos. Então naquele período, né, eles vão acabar, vai começar a ser substituída essa mão de obra escrava por uma mão de obra de imigrantes. Então olha só, por isso, muitos dos que chegavam tinham como destino trabalhar nas grandes fazendas produtoras de café. Outros ainda ficaram nas cidades, onde desenvolveram variadas atividades. Eram sapateiros, alfaiates e etc. Ou se empregavam como operários nas novas indústrias. Então esses imigrantes que começam a vir no Brasil a partir de 1850, principalmente na região sudeste, os que não vão trabalhar nas fazendas, né, nas lavouras de café, eles começam a se empregar na cidade, nos centros urbanos. Eles começam a trabalhar como sapateiros, como alfaiates, ou eles começam a trabalhar nas indústrias que estavam surgindo naquele período. Olha só essas duas imagens, né? Imigrantes italianos no pátio da hospedaria no bairro da Moca, em São Paulo, e operários italianos posando para foto em uma olaria em São Caetano do Sul, também no estado de São Paulo, em 1912. Bom, esse post-it ele também é muito interessante, porque segundo, né, as pesquisas do IBGE apontam que algum dos principais destinos dos imigrantes que vieram para o Brasil, olha só, os portugueses foram para o Rio de Janeiro, os italianos para São Paulo e os espanhóis para Salvador. Então olha só que curioso, né? Bem interessante. Bom, agora a gente vai fazer a atividade 1. Observe os dados da tabela e faça o que se pede. Então, na primeira coluna da tabela, a gente vai ver a nacionalidade, certo? A gente vai ver que a nacionalidade dos imigrantes. A gente vai ver que vai ter imigrantes alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos e outros, né? E aqui, na outra coluna, a gente vai ver o número de imigrantes que entraram no Brasil entre 1884 e 1939, tá? Então, quero que vocês observem a quantidade de imigrantes alemães que vai estar entrando no Brasil entre 84 e 1939, a quantidade de imigrantes espanhóis, a quantidade de imigrantes italianos e por aí vai. Depois, após vocês observarem, né, essa tabela, vocês responderão as perguntas na letra A. De que país veio a maioria dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre 1884 e 1939?
Então vocês vão responder, né, de qual país que veio a maioria dos imigrantes. Na letra B, qual país foi o segundo em número de imigrantes recebido nesse mesmo período? Então, qual país, né, ficou em segundo lugar com a quantidade de imigrantes? Na letra C, qual foi o terceiro? E na D, por que os portugueses nessa época eram considerados imigrantes e não mais colonizadores? Lembrando que o Brasil foi colonizado por Portugal, foi uma colônia de Portugal, certo? Por quê? Nesse período, os portugueses são considerados imigrantes e não colonizadores, certo? Além disso, além de fazer a atividade 1, para essa aula, que vai ser um pouco mais curta, vocês vão fazer um em casa, certo? O em casa, lá na página 142. Vocês vão observar a fotografia de desembarque dos imigrantes no Porto de Santos, em 1907, e a pintura Navio de Imigrantes, de Lazar Segal, né, feita em 1939 e 1941. Então vocês vão observar essa fotografia e a pintura. Depois, com base nas imagens e no que você estudou, né, nessa aula, você vai responder as perguntas. Na letra A, as condições de viagens eram boas ou ruins? Justifique a sua resposta. E na B, o que motivava a saída das pessoas de seu país de origem para outro totalmente desconhecido, certo? Então vocês vão fazer o número 1 do em casa também, pessoal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Mas que principalmente que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, anota na apostila, anota no caderno, anota no post-it, anota na mão, que seja, na nossa aula ao vivo. Mais tarde a gente, né, tira todas essas dúvidas. Beleza, pessoal? Então é isso. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau!